E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Música Café e hoje o papo é sobre áudio. Eu vou falar hoje sobre o HiFiMan HE400SE, um lançamento da HiFiMan que está sendo muito bem falado aí, e um fone que aparentemente tem um custo-benefício excelente. Será que ele consegue desbancar o Fidelis X2HR? É isso que a gente vai falar aqui hoje. A HiFiMan, para quem não conhece, é uma empresa que pode se dizer meio americana e meio chinesa. Ela foi fundada pelo Fabian, acho que em 2005, e era chamada Redirect. Ela era uma patrocinadora, inclusive, do Redify, e ela começou meio que como uma loja online de coisas, de áudio, né, intra-auriculares e tal. E só em 2007 ela virou a HiFiMan, e pouco tempo depois, em 2010, eles já começaram a fabricar seus produtos na China. Ele se mudou para a China de novo e montou lá 2 fábricas para produzir os fones e DAPs, né? O foco inicial dele era em DAP e fone intra-auricular. Os DAPs são aqueles players digitais, players pequenininhos, portáteis com alta qualidade de som. E ele começou a fabricar esses dispositivos e vender. E só, não lembro quando, mas não sei se foi 2011 ou 12, começaram a vir os planares, os famosos planares da HiFiMan, os full size com drivers planares magnéticos, né? Teve o HS6, HS5, HS500. E a gama deles tem assim uma vasta gama de fones, dos mais baratos aos extremamente caros. E o mais barato deles hoje, dos planares, é o HE400SE, que é justamente o que eu vou analisar aqui hoje, até o Susvara, que custa $6.000, que eu até hoje não tive o privilégio de ter comigo. Além de tudo, eles fabricam alguns fones que são meio que, digamos assim, referência, né? Assim, topo de linha em qualquer ocasião, que é o Shangri-La, que custa, se não me engano, $50.000 e é feito sob encomenda e tal. Então é um troço até meio inalcançável. E além de tudo, eles contam com companhias de intra-auriculares e DAPs, que são inclusive bastante competentes e de boa qualidade. Agora, passando uma visão geral sobre o fone, ele é um fone que custa aí seus $160, hoje com o dólar a quase R$6 está dando uns 950 mil reais, para quem comprar no AliExpress. Ele é um fone de driver único, ortodinâmico, do tipo planar magnético, que usa uma membrana NSD, que é a mesma usada no Sundara, apesar da matriz magnética desse ser diferente. Vou falar mais na frente. E ele foi um fone inicialmente destinado somente ao mercado chinês. Talvez eles deram uma reduzida de preço ali para poder jogar ele no mercado chinês, e você não encontra ele nem no site da HiFiMan americana. Então só se você entrar lá no hifiman.cn que você encontra esse fone. Então eu não sei porque ele foi destinado ao mercado chinês. E esse SE aí, eu não sei se é edição especial, se é, sei lá, se é single-ended, acho que não, acho que é mais para edição especial mesmo, mas não fica claro o que significa isso. Agora, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei. O que eu mais gostei dele é que ele tem um ótimo ajuste na cabeça. Eu gostei muito dessa headband nova que a HiFiMan está adotando. Ele tem uma resposta dos graves muito boa, com uma boa extensão tanto nos graves quanto nos agudos, né? Ele vai longe para os dois lados, isso é muito bom. Ele tem um equilíbrio tonal muito bom, apesar de ser um fone mais puxado para frio, e ele entrega um detalhamento excepcional. Isso eu achei muito bom. Agora, o que eu menos gostei dele é que o revestimento das pads que vem com ele, com a maioria dos HiFiMans, né, não é muito confortável. Então eu sugiro fortemente trocar essas pads, porque ela pinica um pouco, não é muito confortável. A matriz magnética e o diafragma dele também ficam meio expostos. Eu vou mostrar mais na frente, mas quando você olha o driver assim, se você remover a pad, você vê lá dentro o diafragma e a matriz magnética. Isso não é muito legal não, porque pode, sei lá, cair um objeto dentro do fone e tal, e pode estragar com perda total. E algumas vezes os agudos dele podem soar metálicos. Eu vou até dar um exemplo mais na frente e quem tiver esse fone pode constatar. Bom, sobre as especificações técnicas do fone, como sempre, eu vou deixar uma tabelinha aqui embaixo e vocês podem ver, não tem nada demais. O que eu tenho que ressaltar sobre isso é a sensibilidade dele, que é só de 91 dB por miliwatt. Isso tá de uma sensibilidade média a baixa, ou seja, você necessariamente precisa de um amplificador para ele soar legal. Agora vou falar sobre a caixa e a qualidade construtiva do HE400SE. A caixa dele é uma caixa simples, é aquela caixa estilo Mass Drop, que eu achei legal que eles reduziram o custo, porque, por exemplo, o HE400i
ele vinha com uma caixa toda de couro, bonitona, cara, que acaba encarecendo o produto final e não necessariamente você vai ter um som melhor, né? Na verdade não vai ter, por causa disso. Então a caixa é a caixa de cartonado, normal, ela tomou uma porrada vindo da China para cá, e dentro a gente tem um manualzinho escrito todo em chinês, que parece que a princípio esse fone ele foi destinado ao mercado chinês. Só que o AliExpress a gente consegue tudo, né? Aqui ele vem protegido, dentro da caixa o fone, né? Uma armação bem simples de plástico para proteger o fone, pacotinho de sílica e o cabo. Primeiro eu vou falar sobre o cabo. O cabo é um cabo bem simples de PVC, P2, a outra ponta também é P2 em L, com um adaptadorzinho, até bom, o adaptador é bom. Mas o cabo é meio bosta, assim, ele atende, mas é um cabo meio bosta, eu não gostei muito não. Vou falar do fone em si, pessoal. O fone, então, ele tem uma headband legal, é uma headband nova, que a Hi-Fi Man está usando a partir do Deva, se não me engano. E ela é boa porque é compacta, é resistente e não é desconfortável. A outra é um pouco mais confortável, mas ela é grandona e tal, é mais frágil também. Então, ela não é em suspensão, ela é direta. Ela tem um acolchoamento legal aqui, é revestido de um couro sintético bem macio, bem confortável. Eu achei muito bom. E a força de compressão é boa, é bem estável na cabeça, ele tem uma liberdade boa. Os balancinhos eles são feitos em alumínio anodizado, que é bom, é boa qualidade, eles têm um ajuste aqui bem legal, bem suave, eu gostei também. E ele tem uma liberdade aqui de ângulo, que nem todos os Hi-Fi Man têm. Até os mais caros não tinham isso aqui. Então isso aqui é bom, porque você aumenta o ângulo aqui e isso serve para a maior parte das cabeçonas por aí. E aqui a gente vai para as cups, que são de plástico, são idênticas ao da HE400S, tanto em forma, cor, tudo, mas os Hi-Fi Man, desde os mais caros aos mais baratos, esse modelo redondo, trazem esse tipo de cup. Então, HE6, HE5, HE500, HE560 de plástico, todos eles trazem essa mesma concha. O plástico é muito parecido, se não for igual. Aqui a gente tem as grelhas que são de aço, também são comuns a todos os Hi-Fi Man, desde os mais caros aos mais baratos, é totalmente idêntico. As conexões P2 não são banhadas a ouro, mas são ok, tem um ajuste bem firme quando você pluga. E aqui a gente tem as pads, que são feitas de um couro sintético macinho, mas parece que não vai durar muito não, tem cara de ser aqueles que descascam rapidinho. E aqui tem um revestimento de um veludo meio pelúcia, que eu não gostei, eu achei ele meio piniquento. A hora que você coloca na pele ele fica pinicando, coça um pouco, eu não gostei muito não. E dia de calor você não consegue usar isso bem. O interior é perfurado, isso dá um som legal. E finalmente o driver dele, dá para ver por aqui, ele tem... o diafragma é feito daquela película NSD, que é a mesma do Sundara. Eu acredito que a bobina também seja a mesma pelo desenho, olhando assim por alto. Eu cheguei a desmontar para ver, mas... E aqui dentro a gente tem a matriz magnética, dá para ver e dá para encostar. Ela é feita de ferrite, não de neodímio, como a maioria dos fones mais caros e melhores. Então, isso implica em que o ferrite, além de ter um fluxo magnético menor, ele tem pouca resistência mecânica. E aqui... Para economizar custos também, eles deixaram exposto. Normalmente ele tem uma espécie de grelha, uma telinha, uma coisa assim aqui dentro. Só que eles não colocaram nada aqui para cortar custo. Eu achei uma economia porca, porque é um troço que aumentaria, sei lá, no máximo $5 no fone e você teria um ganho muito grande em proteção. Por quê? Isso aqui, cara, sei lá, se eu deixo cair uma caneta aqui, você pode danificar o driver. O driver está aqui exposto também, tá vendo? Debaixo da matriz magnética. Então, não é legal isso aqui. E outra, o ferrite, ele tem pouca resistência mecânica. Então, se cair uma coisa pesada aqui dentro, se você deixar o fone eventualmente cair no chão, é lógico que esse não é o tipo de fone que você sai por aí pela rua e pode tomar um choque, mas sei lá, às vezes sua mesa, um gato sobe em cima da mesa e joga o fone no chão, e aqui tem chance do fone todo pro saco, porque quebra uma dessas barrinhas aqui e já era. Vai ficar uma porcaria o som. Então eu tenho essa ressalva. Eu trouxe até aqui o meu HE560, que é muito parecido em termos de qualidade construtiva com esse, mas vocês podem ver que as cups são iguais, as grelhas são iguais, o tamanho é idêntico, o plug, o do HE560 é um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de firmeza na hora de colocar, e a headband que eu falei é suspensa, que é diferente, é um pouco mais confortável, mas ela é mais frágil também, então tem prós e contras. E o HE560, ele tem aqui, se você colocar a mão, não dá para ver muito bem porque a matriz dele é muito densa, mas se você colocar a mão aqui, você vê que tem uma grelha protetora, que você não consegue acessar os ímãs nem os drivers. Então é diferente, é mais bem construído. Então eles fizeram uma economia
bruta, né? Chegaram num produto muito bom, de boa qualidade, com preço muito abaixo da qualidade que ele entrega, mas tem esses poréns. E isso para mim foi a economia mais porca que fizeram. A caixa é uma economia ótima, a headband é uma economia ótima, as pads até bom, porque quase todo mundo troca as pads dos Hi-Fi Man, que tem muito melhores no mercado com preço muito bom. Esse tamanho em particular é um tamanho muito fácil de encontrar. E aqui também a gente tem o sistema de pads dele, que é aquele sistema bosta da Hi-Fi Man, que são 4 dentinhos aqui que você fica encaixando ali, você pode quebrar um deles, é um saco. Mas eles mantiveram isso aí, talvez pela universalidade do ajuste de todos, né? As pads desse aqui servem no 560, servem no 6, que serve no 400, que serve no 400S, no 400 e por aí vai. Normalmente os redondos da Hi-Fi Man servem esse tipo de pad. Tá legal? Então essa é a qualidade construtiva do HE400SE. Agora falando da ergonomia dele, eu gostei muito dessa headband nova. Ela é bem legal, apesar de ser uma headband simples, ela é bem legal, cabe em qualquer case e eu achei bem confortável. Ela tem um acolchoado bem bom e assim, não tem o que reclamar disso. O espaço para as orelhas também dentro das cups é muito bom, então também não tem por que reclamar disso. O problema maior ergonômico dele fica por conta realmente do revestimento das pads, que ele me pinica, é um tecido sintético de qualidade duvidosa no mínimo, né? E fica pinicando a pele, então eu não achei muito agradável de usar. E só, no mais ele é ergonômico, ele não é um fone pesado, ele é bem confortável e dá para usar por bastante tempo. Por sorte eu tenho várias pads aqui de vários tipos diferentes e consegui trocar e usar ele por muito tempo. Agora, o som, o mais importante, né? Esse fone, a primeira impressão que eu tive dele quando eu coloquei é que ele era muito transparente. Ele consegue passar para você o que está na música sem interferência, digamos assim. Ele tem uma separação de instrumentos muito boa, então você consegue delimitar ali no espaço, no palco, todos os instrumentos e cada um no seu ponto muito bem delimitado. Isso eu achei realmente impressionante nessa faixa de preço, difícil de encontrar. Ele tem uma sonoridade que eu posso dizer mais aberta, mais arejada. Ele é um fone mais puxado para frio, mas ainda assim é um fone que consegue ser musical também. E ele tem uma velocidade muito boa do driver. Então o driver dele responde muito bem e isso aí traz para a gente uma velocidade junto com uma transparência excelentes. Ele tecnicamente eu achei ele bastante acima das expectativas, então ele tem um palco sonoro bom, não chega a ser um palco sonoro muito expandido, mas é muito bom. E não só bom, como bem resolvido. Então ele não é grandão, mas é um palco sonoro muito bem resolvido, que você consegue pontuar muito bem onde está cada coisa ali. Então, consequentemente, ele tem um posicionamento de instrumentos muito bom e realmente nunca ouvi nada parecido nessa faixa de valor. Realmente, você encontrava isso em fones muito mais caros, sei lá, acima de 300, 500 dólares talvez. A separação dos instrumentos, como eu já disse, ela é muito boa, ela é excepcional. E um exemplo muito bom para dar de música é uma música chamada Rebuliço, do Grupo A4, inclusive um excelente grupo de chorinho brasileiro. E nessa música tem um bandolim, um violão, um pandeiro e um cavaquinho. E no palco sonoro você escuta muito bem onde que está cada um e eles permanecem ali muito bem distribuídos com uma distância bem legal de quem está escutando. E isso mostra que o fone é bem competente para mostrar um palco sonoro com uma separação de instrumentos muito bem resolvida. Agora falando sobre os graves, o HE400SE ele tem uma extensão boa de graves e tem graves rápidos. Só que não tem nada de inchado nisso, são graves muito bem definidos. Eu diria que são os graves certos, redondos, sabe? Que não tem aquela coisa inchada com aquela ênfase nos médios graves, mas ele consegue ir até o subgrave apresentando bem, né, com um bom decaimento até, mas que apresenta muito bem toda essa extensão e ele não distorce muito. Então isso é muito bom, porque ele mostra os graves realmente como a gravação está ali. Então isso com um bom amplificador demonstra os graves de maneira excepcional, principalmente na faixa de preço. Os médios dele, para mim, foram o calcanhar de Aquiles desse fone, principalmente quando ele apresenta vozes. As vozes aqui elas não ficam muito boas, elas ficam meio para trás, elas ficam sem corpo, sabe? Fica sem aquele peito, sem substância para aparecer. Então, essa faixa média vocal, principalmente, eu achei que pecou um pouco. Demais instrumentos concentrados na faixa média, né, tipo violão, violoncelo, não ficaram ruins, mas também nada de excepcional. Então, são ok.
Agora as vozes eu achei que ficaram um pouco mal apresentadas, mas isso eu já escutei na maioria dos Hi-Fi Man que eu já tive, que eu já pude escutar, as vozes nem sempre são muito boas. Já os agudos, eu achei a região mais para frente desse fone, apesar de ter uma extensão grande, apresenta muito bem até lá no topo da faixa de frequência, e ele mostra tudo de uma maneira muito clara e rápida, então ele traz muito detalhe nessa região. Então você consegue escutar muito detalhezinho de agudos, né? Muitos acentinhos, pontuações mais agudas, elementos de ambiente, tudo isso fica muito bem demonstrado por essa faixa aguda do HE400SE. Porém, ele em algumas faixas traz um pouco de metálico, ele traz um timbre um pouco metálico. Eu não sei se é porque eu não coloquei tantas horas no meu assim, mas eu não sou muito dessa crença de burn-in, não. Então, eu não sei se pode ser isso, eu provavelmente fiz essa avaliação, eu deveria ter umas 50 horas de uso, talvez. Então, eu não sei direito, mas eu prefiro não acreditar nisso. Eu creio que ele não tem essa região tão bem resolvida assim, e às vezes ele traz um timbre metálico. Não chega a ser um defeito absurdo, mas para quem gosta de músicas que trazem um timbre metálico quase que naturalmente, não pode soar tão bem. Eu trouxe um exemplo muito bom disso, que é uma música até interessante para diversos fones para testar a especialidade e o timbre, que chama Bubbles, do Yose Horikawa. Eu não sei se pronuncia assim, mas está aparecendo aí embaixo na tela. E é uma música que ela tem um monte de bolinha quicando, sabe? Ela tem um monte de som ambiente, alguns sons também gerados por sintetizador. E essas bolinhas, que eu acho que eram para soar como bolinhas de ping-pong quicando no chão, elas têm um som muito metálico, tem hora. E quando eu escuto em fones mais naturais que eu tenho, elas soam realmente como uma bolinha de ping-pong quicando no chão. Aqui não, aqui ela soa como uma bolinha de ping-pong quicando em uma superfície de alumínio, sabe? Sei lá, você está tacando ela na geladeira. Então ela tem uma quicada mais metálica nesse HE400SE, e isso assim, às vezes pode incomodar, mas eu também não achei uma coisa deletéria. Só que não é o timbre mais correto do mundo, então ele não é tão natural em função disso. Mas ainda assim é um fone com ótimo equilíbrio tonal e com a extensão muito boa, e ele consegue mostrar muito detalhe. Então eu achei muito interessante por isso. Bom, agora finalmente vamos fazer algumas comparações rápidas, né, perto da faixa de preço ali. O HE400SE eu acho que é bastante comparável com o Fidelio X2HR, que é um fone que eu gosto bastante, mas eles são bem diferentes. Eu achei que o HE400SE ele tem mais capacidades técnicas do que o X2HR. Ele mostra um palco sonoro melhor, mais bem resolvido, né, maior até, e com um posicionamento de instrumentos muito mais preciso. O equilíbrio tonal do HE400SE ele é um pouco mais frio, e o X2HR ele é mais quente, ele é um fone mais puxado para grave, talvez até mais escuro. Então eles têm um equilíbrio muito diferente, mas o X2HR nunca vai soar metálico, nunca soa metálico em nada para mim. Já o HE400SE às vezes soa metálico, mas ele mostra muito mais detalhe em qualquer faixa de frequência do que o X2HR. O HE400 ele é muito mais transparente, ou seja, entre você e a música parece que não tem nada, diferentemente do X2HR, que é um pouquinho velado, mas também não é nada demais, não. Mas é bom ressaltar isso porque estão na mesma faixa de preço e você pode ter pelo mesmo preço algo muito mais transparente. O HE400 precisa de mais amplificação do que o X2HR. O X2HR você consegue tocar de um celular bom ou de um DACzinho desses portátil com uma relativa competência, ele fica até legal. Já o HE400SE não fica legal de jeito nenhum, ele fica um troço anêmico, pálido, é péssimo. Então ele realmente precisa de amplificação. O som do Fidelio tem mais corpo, e aí consequentemente as vozes do Fidelio são mais bem apresentadas. Então se você gosta de música vocal e tal, o Fidelio eu acho uma melhor opção. As vozes têm mais corpo, elas têm mais peito. Então é bem mais interessante para quem gosta nessa área, apesar de o HE400 ser mais técnico. O Fidelio tem mais grave, e os graves do Fidelio distorcem mais, então em muitas ocasiões isso pode ser até interessante. Música eletrônica fica mais legal no X2HR, já o HE400 ele fica mais legal com música mais clássica, músicas de sintetizador, músicas de rock ficam mais legais e mais enérgicas no HE400SE. Então, já o X2HR para mim é mais all-rounder, assim, ele toca qualquer coisa bem, mas nada excepcionalmente bem.
Agora, uma outra comparação rápida, que eu não sei se é tão justa assim, mas eu acho que é bom falar, é ele e o Beyerdynamic DT990 Premium, que é o de 600 ohms. Seria um pouquinho diferente dos outros, mas é parecido. O Beyerdynamic ele é mais confortável, ele é um fone mais leve, melhor de posicionar, você quase não sente ele, então é um fone que pode ser usado por mais tempo. A qualidade construtiva de ambos é bem parecida, só que o DT, o Beyerdynamic, ele tem uma sensação mais plástica, sabe? Você pega nele assim, parece que o plástico dele é mais fino, ele dá aqueles estralos, então ele é um pouco mais plástico. O H400 tem um cabo removível, então isso para mim é ponto, é uma grande vantagem, você pode usar cabo balanceado, você pode trocar o cabo, pode usar um cabo mais curto, um cabo mais longo. Já o DT990 tem um cabão de 3 metros e você está preso a ele o resto da sua vida, a não ser que você encare trocar esse cabo. Os agudos do DT990 são mais pronunciados do que o do H400, só que eu achei eles mais corretos. O do H400 às vezes soa metálico, mas o DT990 ele soa no geral correto, mas às vezes um pouquinho estridente, mas eu não acho ele tão estridente como muita gente fala pela internet. Os graves deles são ok, apesar do H400 eu achar que tem mais extensão, e o DT990 ele tem um pouquinho de uma levantada ali nos médio graves, né? Mas nada demais também. As vozes dos dois são bem mais ou menos, então eu acho que nem tem vencedor nessa região. Agora vamos finalmente concluir e recomendar esse fone ou não. Eu acho que é um fone que entrega demais pelo seu preço, então há pouco tempo atrás você não acharia um fone desse nível por menos de, sei lá, 500 até talvez $1000. Então ele tem uma sonoridade muito boa, muito técnica, muito equilibrada, mais para aberta e fria, então ele entra ali no campo mais analítico dos fones de ouvido. Ele tem um bom meio termo entre ser analítico e musical, então isso é muito positivo, principalmente para quem está começando no hobby, quer entrar para o mundo dos planares. Eu achei esse fone um excelente ponto de partida, porque você não vai gastar tanto dinheiro assim, apesar de precisar do amplificador, mas ele entrega muita coisa pelo preço e ele é um excelente ponto para você entrar nos planares e ver realmente o que é aquilo, porque ele tem toda aquela transparência, toda aquela velocidade, toda aquela extensão, né, baixos níveis de distorção, então isso é muito bom. Eu achei que a simplificação da embalagem que fizeram aqui foi muito bem-vinda, porque não tem aquela firulada, sabe? Sei lá, você pega um Ananda, ele tem aquela caixa de couro com madeira e papapá, e isso deixa tudo muito mais caro. Eu achei que esse esquema que eles fizeram, estilo Mass Drop, que pega uma caixa mais simples, um cabo mais simples, tudo mais simples ali, mas o que interessa é o fone. Então isso eu achei uma ideia muito boa, porque quem quiser adquirir outras coisas, outros cabos, uma caixa mais legal, um case, que compre depois. Então você pode pagar mais barato num fone para você tê-lo, com um cabo simples, com tudo mais simples, e se você quiser outras firulas, você vai lá e compra. Então eu achei uma ideia muito boa, uma iniciativa muito legal da Hi-Fi Man, espero que cole, porque a gente vai poder comprar, no final das contas, fones melhores por preços mais atrativos. E o porém, eu achei nele uma coisa que eu talvez não recomendaria para todos, é porque ele necessariamente precisa de amplificação, ele precisa de amplificação dedicada. Um celular não toca esse fone, um desses dongles USB não tocam esse fone direito, até o Dragonfly, aquele que é mais caro, né? Eu acho que o mais barato é $150, Dragonfly Black, eles não tocam bem esse fone, eles não têm potência suficiente para ele. Então ele necessariamente precisa de um amplificador dedicado, então isso aí vai encarecer um pouco, né? Porque se você não tem e vai entrar para o mundo planar, você vai ter que pagar quase R$1000 nesse fone, mais, sei lá, uns R$500 no amplificador de mesa, ou portátil que seja. Então ele necessariamente precisa de uma amplificação boa para soar legal. E no final das contas, então ele é muito recomendável para você entrar no universo dos planares. Eu acho que ele é uma porta de entrada excelente, vai te mostrar tudo que os planares têm para te mostrar muito bem, para ir embora nesse mundo. Realmente o que me desagradou nele foi o aspecto da qualidade construtiva, que é um pouco frágil por causa dos ímãs serem de ferrite e não de neodymium e ficarem expostos. A maioria dos fones que eu tenho aqui, eles têm uma proteção tanto de um lado quanto de outro, que se você tentar acessar os ímãs e os drivers pelo lado de dentro, você não vai conseguir. Então ele pecou nisso, achei que foi uma economia porca. Ali talvez por, sei lá, $5 a mais, fazia uma proteção legal e acabou. As pads eu nem reclamo tanto não, eu até entendo, mas dá para trocar também facilmente. Agora isso que eu falei da proteção já não dá para fazer com muita facilidade. E sem alterar o som, claro. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
da análise do fone. E se puderem, escrevam embaixo se gostaram e o que vocês acharam, quem tiver esse fone, né? E se vocês gostaram muito do vídeo, peço que se inscrevam no canal, compartilhem e dê o like aí para reforçar, já que é um canal novo, que estamos tentando melhorar aí no YouTube, né? Um abraço e valeu!